A árvore deve ser conduzida desde muito cedo através das podas de formação, com o objetivo de formar um tronco único, direito e cilíndrico, com pelo menos 2,5 a 3 metros de altura. Assim, facilita o maneio dos soltos e a colheita, para além de possibilitar o aproveitamento da madeira no final do ciclo produtivo da árvore. Para se conseguir um tronco longo, é fundamental usar plantas vigorosas e um bom solo. Utilizar a poda em verde para evitar a formação de ramos baixos e manter o ramo principal vigoroso e livre de competição para liderar o crescimento em altura. Eliminar as forquilhas. A melhor altura para efetuar estas podas é no final da primavera, quando a árvore tiver completado a folhagem. Formar um tronco único com pelo menos 2,5 a 3 metros de altura. Seguidamente, começar a definir 3 ramos condutores para a formação da copa. A inserção das pernadas no tronco deve evitar ângulos de inserção muito agudos. Enxertar nos ramos finos que darão origem às futuras pernadas. Ao fazer uma poda, preserve sempre a ruga da casca e o colo do ramo. Alinhe o corte para fora, unindo a parte superior da ruga da casca com a parte superior do colo do ramo para obter o corte correto. Não deixe um toco demasiado saliente, nem corte demasiado rente. Quando os cortes da poda são efetuados corretamente, preservam a camada do lenho em redor da base do ramo, que contém tecidos de proteção, permitindo que a ferida feche rapidamente com danos internos mínimos. A formação do calo de cicatrização, semelhante a um donut, que se desenvolve da periferia para o interior do corte, é um bom indicador. Se por alguma razão tiver que cortar ramos grossos, aplique o método dos 3 cortes. Primeiro, meça aproximadamente 45 cm a partir da base do ramo inserido no tronco principal. Em seguida, faça um corte na parte inferior do ramo, cortando até aproximadamente metade do diâmetro. Depois, alguns centímetros à frente deste ponto, faça um corte de cima para baixo até que o ramo caia por si próprio. Ao cortar desta maneira, está a impedir que o ramo esgace junto ao tronco principal. Depois de retirada a parte pesada do ramo, faça o corte normalmente. Após a formação da copa, as podas devem ser muito leves. Cortar apenas ramos empastelados ou virados para o interior da copa, eliminar os bravos e os ramos pouco vigorosos, secos ou doentes. Uma copa bem desenvolvida num tronco vertical previne golpes de sol nas árvores jovens. Uma boa largura da copa e a pintura dos troncos com cal apagada ou a colocação de proteções junto ao tronco nas zonas expostas minimizam o problema. A formação da copa demasiado baixa induz à necessidade de corte de ramos grossos no futuro. As podas exageradas e o corte de ramos grossos induzem a perda de vigor, debilitamento da árvore, instalação de fungos que provocam doenças e o apodrecimento do tronco.